Boa tarde, estamos então de regresso para analisar a entrevista de Margarida Garizo, a última que passa antes do debate conjunto dos candidatos na próxima sexta-feira, dia 15 de setembro. Vamos então saber a opinião de Márcio Correia e também de Alferes Pereira relativamente a estas propostas que Margarida Garizo, candidata do Partido Socialista, tem para apresentar ao eleitorado. E começo precisamente por Alferes Pereira. Boa tarde, que análise é que faz ao desempenho de Margarida Garizo? Boa tarde, Paulo Sérgio, boa tarde, Márcio, boa tarde aos nossos ouvintes, feirenses e não só, e por esse país e por esse mundo fora. Deixem-me dizer-vos, entretanto, e para começar, que gostei da entrevista da Margarida Garizo. Faltou aqui, em alguns pontos, assumir o risco de avançar propostas concretas, porque nestas matérias também é preciso assumir riscos, mas a entrevista, no geral, esteve bem. Um outro assunto com mais dificuldade. Gostei das ideias avançadas, dos projetos, mas de facto, como eu disse, não materializou em algumas matérias, devia ter feito, porque as pessoas querem por vezes coisas mais concretas. Senti ali uma grande dificuldade com a questão da Indaco, coisa que eu não estava à espera, por parte da candidata, do Partido Socialista. Algumas indecisões, notou-se. Anda ali para trás para a frente, vai contratar uma equipa de luxo, não sei muito bem quem é essa equipa de luxo, onde é que virá, quais são os pressupostos para trazer. Isso prova que realmente, ou quer demonstrar que não há aqui gente na Câmara com a capacidade para, porventura, assumir essa renegociação, que no fundo é que ela pretende, e sempre com uma enorme dificuldade em assumir como última possibilidade se rasga ou não um contrato, e rasgar o contrato, obviamente, não é nestes moldes que se fala, é no fundo assumir que o contrato está mal e dizer à Indaco, ou é isto ou perde a concessão, portanto é assumir o risco, né? E depois ou rasga. Alferes, mas é um dossiê complicado, até mesmo para o Partido Socialista, porque ao longo do tempo tem tido uma posição sempre muito atacável da parte do PSD, que diz que o Partido Socialista, que na verdade não foi exatamente assim que ocorreu, não é? Mas e a doutora Margarida patinou aqui um bocadinho com algumas indecisões de contratar. Mas não devia, até porque é uma das principais propostas dela eleitoral, inclusive em outdoors, não é? Que vai baixar o preço da água, portanto tem que ter. E como é que o vai fazer? Não explicou nesta entrevista. Mas foi as questões que fizemos e que não. Ela explicou, ela disse que vai contratar uma equipa, uma equipa qualificada. Para determinar o preço da água. E eu percebi que era para renegociar o contrato. É para renegociar o contrato, mas isso não é uma questão diretamente sem água. Foi essa a questão que fiz a empresa, não mostrar a abertura, o que é que se faz? Exatamente. A intenção dela é exatamente essa, é contratar profissionais devidamente qualificados, de forma a obrigar, ou amigavelmente, ou então extrajudicialmente, a renegociar o contrato e a mudar alguma das cláusulas, Alferes. Eu acho que é isso que a doutora Margarida quer. Mas não foi muito explícita, não foi muito direta na forma como falou relativamente a essa questão fundamental. Na questão, também uma questão que não esteve bem, aliás, não esteve nada bem, e penso que terá sido também um dos momentos menos felizes da entrevista, a questão da lista do PS de Milharóis, ou a não lista do PS de Milharóis, ou o apoio aos independentes. Achei a justificação muito frouxa e que manifestamente não convence absolutamente ninguém. O que é que eu aqui posso adiantar para passar a palavra para o Márcio? Alferes, e já passando a palavra para mim, sou Paulo Sérgio. Claro que sim, Márcio, boa tarde. Nos permitir, boa tarde e um bom domingo a todos os ouvintes da Rádio Clube da Feira. Aí eu acho que a doutora Margarida tem melhorias significativas. Eu conheço um bocadinho no seu percurso e acho que ela muitas das vezes era maçuda, falava muito, fresca, a entrevista é muito chegava a uma certa altura já ninguém sabia o que ela estava a falar, mesmo sobre um determinado assunto. Não, aqui esteve mais concisa, mais direta, mais eficaz, sabia exatamente aquilo que queria responder e sabia exatamente aquilo que queria transpor para os ouvintes da Rádio Clube da Feira. Sentiu algumas dificuldades e na questão da Milharóis então é que sentiu mesmo dificuldades, porque não conseguiu, e o Alferes já referiu e ficou visível isso, neste caso audível, não conseguiu realmente justificar a posição do Partido Socialista, deu a resposta de demagogia política total de que o PS não está agarrado ao poder, pronto, mas isso nenhum partido poderá estar, quando nós estamos numa democracia, nenhum partido está agarrado ao poder, ou deverá estar agarrado ao poder, e diz que é uma candidatura individual, mas nitidamente ficou realmente aqui com o sentimento de que a doutora Margarida Garizo não tem justificação, pelo menos plausível, para a situação de Milharóis de Poiás, e está com dificuldade em justificar isso. Ela tenta ir sempre à questão política,
para a questão do partido, para a questão nacional, a dizer que estamos em democracia, temos que respeitar, mas é aqui algo de negativo, digamos que é um pequeno cancro que ela tem nas suas ideias e no seu projeto e não está a conseguir ter uma quimioterapia eficaz para este cancro político e melhoroso. Eu, entrando um bocadinho mais na entrevista, volto a focar, gostei da entrevista, no seu geral, achei uma entrevista fresca. Eu também concordo com o Márcio quando diz que, por vezes, a Margarida, na ânsia de querer dizer tudo e justificar tudo, acaba por tornar, às vezes, o seu discurso um bocadinho maçudo, e se vê-se uma vez ou outra na Assembleia Municipal, mas na parte final já corrigiu isso, com certeza que há ali gente... Não, mas melhorou muito nesta entrevista. Aliás, tem que se fazer um justo reconhecimento à Margarida que, desde que ela liderou o partido na Assembleia Municipal, que o PS melhorou bastante a sua prestação. Sim. É preciso reconhecer isso. Portanto, e aí, nessa matéria, o PSD e a Câmara, indiretamente, já passaram a ter, de facto, uma oposição visível do PS. Nem sempre as coisas correram bem, houve ali algumas coisas até um bocadinho anedóticas, típicas do PS Feira, mas, no geral, já há oposição socialista ao poder laranja na Assembleia Municipal, coisa que anteriormente não havia, e às vezes nem era por incapacidade de quem lá estava antes, eu estou lembrado do António Cardoso, nem é tanto por aí. A maneira como se gera as coisas, a maneira como se faz as coisas, tentar trabalhar num coletivo. O PS tem sempre o problema dos presidentes de junta, não é? Mas isso é geral, é no país todo. Se fosse ao contrário, também o PSD teria esse problema. Portanto, acho que nessa matéria o PS deu um salto significativo rumo ao sucesso. Isto parece um slogan aqui de campanha. Ainda diretamente à entrevista e tentando ser assim mais sucinto possível. A questão da reversão do mapa das freguesias aqui patinou também um bocadinho, porque de facto empurrou para o governo o que se pode fazer. Devia ter ideias concretas, nem que depois tenha que ajustar as suas ideias ao quadro que o governo apresentar, mas não soube dizer se voltava ao anterior ou se não voltava. Aquela conversa de que vamos falar com as pessoas. Eu fiquei com a sensação que ela quer voltar ao anterior. Eu fiquei com essa sensação. Provavelmente, mas não fiquei com essa sensação. Eu fiquei de que anda aqui a ver o que é que isto vai dar, ao fim e ao cabo. Mas ficou essa ideia. Voltar ao anterior com algumas nuances, não se sabe quais. Mas voltar ao anterior. Fico contente que a senhora candidata à Câmara tenha esta ideia de mexer, pelo menos, e teoricamente mexer nesta questão que eu acho que está mal resolvida. Fica esse dado positivo. Fala num governo de proximidade, o índice de transparência para melhorar, estou de acordo, porque de facto é um dos problemas desta Câmara Municipal. O orçamento participativo, €500 milhão, o meu aplauso, e devia ser mais até. Falou do exemplo da Câmara de Águeda, que faz isso de facto, e eu conheço bem, sei que, por exemplo, malta do CDS de Fermentelos ganhou uma das propostas do orçamento participativo, que envolveu a freguesia. Isto é importante para a democracia funcionar. São as tais novas fórmulas que temos que encontrar para envolver as pessoas na política. A requalificação viária fez aqui algumas críticas à Câmara Municipal, do eleitoralismo, todos nós já fazemos, portanto aí também nada de novo, embora tivesse estado bem. Referiu os 4 eixos que no fundo estão na gaveta, o Feira Nogueira, o Espargo Passos Bandão, o Eixo da Cortiça e o Lourosa Lamas, que ou estão feitos, ou estão meios por fazer, ou estão, não sei como é que estão, mas estão todos, não estão a ter o uso que deviam ter, e mesmo aquelas partes que estão feitas, estão mal feitas, porque de facto não têm as infraestruturas devidas e não têm as ligações exigíveis. Ainda... Na questão das acessibilidades, referi também a questão do nó que defendeu na A1, na zona de Lamas, Rimião, São João de Ver. É uma boa ideia. Eu tenho dúvidas é que isto seja praticável, que é execuível. Mas a ideia é boa. A ideia é boa. Até porque há um nó muito perto, que é o de Espinho. Sim, nunca esquecer disso. Sim, Espinho, Grijoba, lá. Não sei se é execuível. Pois, exatamente, é esse o problema. Mas seria ideal para o Conselho, pois sim. E a Câmara Municipal terá que fazer o seu papel e pressionar ao máximo para ver se conseguimos ter esse nó. Assume a prioridade, está na economia, da economia, emprego e empreendedorismo, os empregos zero, ficamos a saber que é um chavão, portanto é um slogan. Aliás, como ficamos a saber ontem com o Emílio de Sousa, que também é um chavão, portanto estas coisas manda-se para o ar os nomes das coisas e depois afinal não é bem assim, afinal isto é... Portanto, desemprego 3-4% é aceitável, já todos nós sabemos isso, portanto, mas a ideia que transmite não é essa. A requalificação das zonas industriais, muito interessante, e, portanto, basicamente nada de muito novo aqui. Referiu também, ainda nas zonas industriais, que está bastante perplexa com a questão do Pérmio Lusoparque, porque não vê, de facto, edifícios, ouve falar em contratos, ouve falar em empresas que vêm para aqui, mas não vê no terreno.
calhar muito falta-lhe bem, aqueles- Margarida, muito bem vindo ao grupo, Margarida, que também. Ó Fer, se calhar nós daqui podemos ter duas zonas industriais virtuais, que é a Lusoparque e temos o PER, para o PSD virtual porque está completamente cheia, e depois para o resto da população é real, que até agora está vazia. Duas notas aqui também interessantes dos lotes que são vendidos não a industriais, mas a especuladores. Sim, senhora, pôs o dedo na isso é ferida. muito bem. Preços inacessíveis aos lotes também, caros, também é verdade. E a questão ainda na questão dos especuladores, muitos lotes que foram vendidos, mas que depois que não foram construídos e não são revertidos. Que é uma coisa que toda a gente pergunta à Câmara, porque Emílio Sousa ainda ontem disse que não há lotes em lado nenhum, mas nós vamos às zonas industriais e algumas só têm metade construída. Então e os outros? Estão ali anos e anos e anos. O que é que se passa? A Câmara não pode reverter isso? Há quem diga que sim. Há quem diga que há essa possibilidade. Era uma ideia interessante a explorar. Está estipulado no regulamento. Supostamente, não é? Na Indáqua, aliás, antes ainda da Indáqua, a questão da Cidade Europeia do Desporto 2020, excelente ideia. Tiro o chapéu ao PS e à Margarida, excelente ideia. Não vou desenvolver muito isto porque a ideia parece-me toda boa, portanto é de aplaudir. Apenas ressalto uma coisa: infraestruturas criadas para este evento que não sejam só para o evento, tipo as expos, mas que depois se consiga tirar proveito desses eventos para o Mas dia a a dia. intenção do evento é exatamente essa, é criar infraestruturas Exatamente. que fiquem, não é, devidamente sustentadas para o futuro. Mas a ideia das expos também era essa, e depois foi que se foi. A de Portugal, a de Lisboa ainda disfarçou, mas algumas, por exemplo, Sevilha é um desastre. E portanto, essa matéria Lisboa tem que até ficar. está bem, eu até acho que é... Sim, portanto, há umas coisas. O cenário, por exemplo, é um dos exemplos em que se conseguiu. sim. A Indáqua, no fundo, o que ela pede é um novo contrato. Vai pressionar o Indáqua para salvaguardar os interesses dos feirenses, vai ter uma equipa de elite para renegociar o contrato, mas a questão que se coloca é: e se as coisas correrem mal, o que é que faz? Acaba por, mediante a insistência do senhor moderador, acaba por no fim dar ali, não diz, mas quer dar a entender, se calhar, que até rasga o contrato. Ora bem, eu acho que aqui devia ser objetiva. O último recurso. Se for preciso, vamos a esse ponto. Vários candidatos assumiram isso, da oposição. O Rui Tavares, por exemplo. Ela não assumiu, exatamente. Portanto, e acho que devia ter feito, porque até é uma das maneiras de pressionar a Câmara. A Indáqua é um dos principais problemas do nosso Conselho e o principal candidato da oposição tem que ter ideias firmes e concretas sobre esta matéria. Europarque considera que a negociação com o governo de Passos Coelho, fez questão de salientar, foi mal feita, na minha perspectiva acho que não. O risco é evidente, se a Câmara está a explorar o Europarque e não paga renda, pois já o risco terá que ser assumido pela Câmara, vai ser assumido por quem? Portanto, também nesta matéria, se dá com uma mão, também tem que se buscar com outra, portanto é um pouco isto. É apostar no desporto no Europarque, não apresenta um plano, vá lá, mas não apresenta ideias concretas do que é que pretende para o Europarque. Apresentou a questão uma grande festa de folclore, já que temos 32 ranchos no nosso concelho. Ok, mas isso é um fim de semana, quer dizer, isso é uma ideia concreta. Tem que criar uma ideia concreta, mas em termos de quadro. E sustentabilidade, não é? E sustentabilidade, naturalmente, mas de um quadro, de uma grelha, e a partir daí sim é que temos os eventos concretos. E teve dificuldade em fazer isso. Falou na questão do pelouro da cultura passar para o Europarque. Pode ser uma ideia interessante, não digo que não, portanto, provavelmente seria uma ideia interessante. No entanto, eu não gosto muito de ver a Câmara com um serviço em cada lado, porque se tivermos que ir a dois serviços por qualquer coisa, se ter uma coisa aqui no histórico e ter outra no Europarque, não faz sentido. Portanto, ou passa a Câmara toda para lá ou não. Pode ir por fases, ok? Mas lembro à Margarida, como já lembrei ao Antero, se passarmos a Câmara toda para o Aeroparque, ficamos com o centro histórico às moscas. É um vazio. Porque já saíram os bancos todos, já saíram a maior parte das pastelarias, já saiu. Agora só tenho oculistas e Câmara. E advogados. E advogados. Esses estão por todo lado, Márcio. Isso é uma praga que está por todo lado. É uma boa praga. Estou a brincar. Mas, de facto, há esse problema e, portanto, corremos o risco de matar o centro histórico. Na cultura, vai mudar o PAPC, muito bem, estou de acordo. Falam nas pequenas associações, tiro o chapéu também, porque de facto é importante nós olharmos, porque o Conselho é muito forte no mundo associativo, mas não são só meia dúzia de associações grandes. Eu podia mencionar aqui alguns nomes, mas pode aqui o meu colega não ficar contente com algum nome que eu possa mencionar. Mais uma vez estou a brincar. Que as associações grandes também trabalham. Claro, quando nós falamos de uma casa de Gaia, num orfeão, num tem um trabalho altamente meritório, tem um trabalho... é a base da cultura e do associativismo neste Conselho. Agora, as pequenas também merecem uma oportunidade e neste atual quadro as pequenas ficam de fora. Também a crescer, ficam de fora. Depende da iniciativa. Neste atual quadro ficam de fora.
Portanto, parece-me realmente uma excelente ideia. Melhor aos Poiares. O PS não apresenta candidato. Daquilo que eu sei, o candidato do PS, o atual Presidente da Junta, estaria disponível para avançar. Disse-o nesta rádio. Pronto, disse-o nesta rádio. Dizem as más línguas, entre aspas, em Melhor aos Poiares, terra que eu todos os dias lá estou, e de facto parece-me um tiro no pé. E estava desejoso de ver a justificação da Margarida Garizo. Não convence ninguém, na minha perspectiva, e acho que isto aqui, em termos conselheiros para o feirense normal, isto não é importante mais em termos político-partidários, mas demonstra que o PS andou aqui um bocadinho à deriva nestas eleições autárquicas e que lhe pode sair caro isto de Milharóis e outras decisões que entretanto tomou. E aparentemente sem necessidade, não é? Pois, sem necessidade, porque havia de facto, o candidato queria continuar, o atual Presidente da Junta, e havia lista, e o mais certo era ganhar. Toda a gente me diz, e Márcio também penso que... Sim. O Augusto ganharia aquilo. Portanto, não percebi a ideia outros partidos vão levar candidatos importados para ter a lista lá, não é? Portanto, é o oposto. Acho que aqui... não é propriamente a Margarida que esteve mal, eu acho que é o PS em si, não tanto a Margarida. A Margarida tenta justificar o que não tem justificação, mas aqui é mais do PS. Resultado esperado, depois fala mediante a pergunta do seu moderador, fala com muita gente e muita gente diz que vai ganhar. Eu também, quando fui candidato em 2013, a avaliar por isso, era pelo menos eleito vereador e mais 2 ou 3 atrás de mim, e se calhar também ganhava a Câmara, e mais não sei o que é. Isto é sempre assim, o nosso povo é simpático. Quando nós somos recebidos nas associações, são todas simpáticas por norma, tirando aquelas que têm à frente dirigentes, mesmo assim, com as palas laranjas, ou rosas, ou azuis, ou amarelas, seja o que for, vermelhas. Mas isto daí até a ganhar bem uma grande distância. Eu tenho consciência que Margarida Garizo estará meio degrau atrás de Emílio de Sousa, portanto tem que trabalhar, tem que andar para passar à frente. É possível, se o PS não cometer erros, se o PS fizer uma boa campanha, mas tem que trabalhar muito e tem que trabalhar unidos e, acima de tudo, certinhos. Vamos ver o que é que os nossos feirenses decidem. De toda a maneira, termino, Paulo Sérgio, e passo a palavra a Márcio, depois faço as notas finais. Gostei muito da entrevista. Aliás, gostei de todas as entrevistas, reconheça-se. Estou à espera agora do grande debate na próxima sexta-feira. Estamos todos. E os feirenses, mais em particular. Márcio Correia, mais alguns dados para acrescentar a esta entrevista? Só resumidamente, penso que a doutora Margarida Garizo esteve muito bem, está num caminho evolutivo do ponto de vista de intervenção, da exposição de ideias e de projetos do Partido Socialista que defende para a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Esteve em alguns assuntos com ideias interessantes. Gostei do Conselho Municipal do Desporto, do Conselho Municipal da Cultura. Acho aqui da cultura essencialmente e desporto, penso que realmente é uma ideia a pôr em prática, porque coloca todos os intervenientes do Conselho a pensar e a discutir o futuro e eventualmente pública, não é? A discussão pública, é aquilo que se pede muitas vezes, não é? E que podem depois em conjunto elaborar uma carta de desporto para o Conselho anual ou para os próximos 4 anos e para a cultura igualmente. É uma ideia muito interessante. Também a questão de estar perto de si, o orçamento participativo, com a dotação de um bom valor, €500 mil é realmente um valor muito interessante e é sempre bom e útil aproximar a população e movimentos cívicos aos decisores políticos. Penso que também relativamente ao espaço cidadão também é uma ideia interessante. Aliás, o Partido Socialista já apresentou até isso na Câmara Municipal, num tempo em que a doutora Margarida Garizo era vereadora, por isso acho que muito bem. Relativamente à questão dos centros de transporte, os 3 não teve alguma dificuldade em justificar que os 3 eram... Eu não falei isso porque sabia que tu ias falar nisso. Os 3 eram justificáveis. Há aqui uma sensação que poderão realmente ser um excesso, um exagero, os 3. Eu acho que 2 aceita-se completamente, 3 tenho as minhas sérias dúvidas, poderá ter aqui um gasto público desnecessário, mas pronto, ok, desde que se faça um em Santa Maria da Feira e um outro entre Lourosa e Fiéis, é realmente muito importante. O programa de desemprego zero, temos uma Margarida Garizo e um Dr. Emílio Sousa aqui a combaterem basicamente com o mesmo chavão, alferes, aqui é só um qual tem o melhor slogan, não é? Isto é preciso ter algum cuidado com isto. Esteve muito bem. Repito, esteve muito bem na questão das zonas industriais, a doutora Margarida Garizo explicou, falou do passado, falou até que ela teve uma denúncia que apresentou em 1998, ou seja, conseguiu
a expor ao ouvinte de que realmente é uma luta e tem uma continuidade esta sua reivindicação relativamente às zonas industriais. Esteve muito bem. Na capital europeia do desporto também a ideia é excelente. Aqui teve alguma dificuldade relativamente aos timings, aos prazos, ficou ali um bocadinho também na dúvida se ainda se podia apresentar. Dá para ser que ela importou a ideia do outro lado, mas não tem ainda 100% de noção como é que aquilo funciona. Como é que aquilo se materializa. Mas a ideia é boa, por isso ela também aí. Lá está. Na essência desta entrevista, a doutora Margarida Garizo conseguiu, ao contrário do anteriormente, tinha muita dificuldade, conseguiu passar novas ideias, novos projetos. Foi mais breve nas suas intervenções. Mais objetiva, não é? Mais objetiva, e aí acho que realmente teve uma nota bastante positiva e que neste início agora de campanha oficial, penso que é realmente um bom indicador para ela. Teve dificuldades na questão da Indáqua, mas aí não se percebe muito bem esta dificuldade. Acho que ela podia ser realmente mais aqui, mais... É a líder, vou chamar a líder da oposição, que a líder da oposição é o Henrique Ferreira, mas é a pessoa da oposição com mais hipótese de conquistar a Câmara. Vamos ser realistas, é o único candidato da oposição que pode conquistar a Câmara. Vamos lá, quando os outros assumiram que queriam ser eleitos só vereadores, portanto estamos à vontade. Tinha que ter um discurso factual, em primeiro lugar, que até tem, e segundo, concreto de medidas. O que é que eu faço para fazer isto? Ela apresentou uma medida, vou contratar uma boa equipa para renegociar o contrato. Isso é estar para canto, Marcos, isso é estar para canto. Vamos ver, se ela dissesse assim, eu vou contratar, eu acho que depois faltou aqui um pequeno acréscimo, vou contratar uma boa equipa, porque até sei que há uma outra cláusula que pode ser objeto de renegociação e até exemplificar essas cláusulas. Acho que os ouvintes aí já, pronto, se calhar ela até pode ter essa informação e não ainda querer divulgar. Qual é a diferença entre o discurso da Margarida e dos outros candidatos da oposição? Vamos renegociar o contrato. Todos dizem o mesmo, apenas que alguns materializam que vão rasgar. Mas nessa matéria todos dizem o mesmo. Portanto, a Margarida não é diferente, não é mais audaz e não é mais concreta, porque de facto pode ganhar a Câmara, tem que ser mais concreta para os experientes saberem. Na essência, todos foram mais ou menos unânimes em rasgar o contrato em última instância. Uns na primeira instância, uns logo a primeira, não é? E depois na última instância, a CDU e o CDS. Portanto, todos foram mas é preciso ter cuidado com essa postura de rasgar o contrato, porque é muito... Não, mas a Margarida podia assumir, dizer, eu não rasgo o contrato. Pronto, o mais fácil é rasgar assumo isso, o não contrato. Rasgo, mas assume. Agora, aquela não assumiu, andou ali, pois vê-se, então, se for preciso. Acho que não fica bem. Rasga-se o contrato, depois quem vem a seguir fecha a porta. Nós temos que pensar exatamente, cuidado com isso. Até porque há exemplos que as coisas correram mal e por isso é preciso ter lá para cima para o minho. Algum cuidado. Depois, a Melhoras de Paiares, eu já referi aqui, ela teve algumas dificuldades em justificar. Há aqui um erro. Melhoras de Paiares é um erro político da parte do Partido Socialista e de quem está... Poderá ser um erro político, o futuro dirá, não é? Mas pronto, do meu ponto de vista, o PS aqui foi além do que devia. PS, não tanto à Margarida. Não sei, eu acho que aqui a decisão foi entre o Presidente da Conselhia e a candidata à Câmara Municipal, a doutora Margarida. Acho que aqui tem que se repartir entre os dois. Eu acho que se eles pudessem retificar, eu acho que eles já não teriam a mesma posição. Nem nota-se isso com o seu discurso, porque houve aqui uma evolução que começou-se a perceber que tanto a doutora Margarida como o Presidente da Conselhia, acho que começaram a perceber que abriram aqui uma caixa Pandora muito perigosa para o futuro, e há aqui já um quase que não querer falar do assunto, desviar atenções, e é realmente aqui até o calcanhar daqueles da doutora Margarida, que pode ser muito prejudicial. Primeiro, porque cometeram um erro do Augusto no seu candidato, que é um erro, porque o Augusto podia defender a integração em São João da Madeira, mas o PS colocar-se à margem completamente disso e dizer, nós defendemos o Augusto como candidato de junta porque é bom candidato de junta, tem um bom projeto para a freguesia de Melhoras de Paiares. No entanto, fazemos aqui uma ressalva que não concordamos com... Mas até aí, se essa fosse a justificação, Márcio, também não cabe aqui, logicamente, porque o principal objetivo desta candidatura, e foi dito pelo Manuel Melo, é precisamente a passagem para... O problema mantém-se, digamos assim. Qual é a diferença entre assumir o Augusto ou assumir esta? E depois no debate ele não fez mais nada que se não falar em São João da Madeira. Parecia que São João da Madeira seria realmente... Não, mas ele aí assumiu concretamente, pronto, é o principal. Está no seu direito. E entretanto há aqui um problema, que é isso que eu ia dizer, Márcio, é que com o PS e com o Augusto à frente aquilo era garantido de ganhar. Garantido nunca é, evidentemente depois já há a campanha, mas seguramente 90% de hipótese de ganhar a junta. E com os independentes, apesar de eu achar que eles estão em vantagem, eles dia após dia, aliás, perdem essa vantagem. E ainda vamos ver o PSD, há fortes possibilidades do PSD conquistar Melhoras de Paiares. E se isso acontecer,
Vamos ver depois no PS. Eu tenho alguma proximidade com Milharos face às minhas ramificações familiares em Pegeiros, que é mesmo ao lado de Milharos, e começo a sentir o PSD em crescendo a Milharos de Paiares. Ou seja, começo a sentir o PSD em crescendo e eles independentes em decrescendo. Ou seja, aqui um problema... Eu isso confirmo. Não sei se será suficiente para chegar à vitória, mas confirmo isso. Vamos ver. Pronto, mas na essência, na globalidade, numa nota final, penso que a doutora Margarida esteve muito bem, está de parabéns, evoluiu, passou uma boa mensagem da parte do Partido Socialista com outro handicap, mas essencialmente evoluiu e acho que realmente está num caminho correto para lutar com o Dr. Emílio Sousa. E estão os dados lançados para uma excelente entrevista na próxima sexta-feira, dia 15 de setembro. O debate. Sim, e aliás está muita gente curiosa, não só nos partidos, mas o próprio cidadão comum que está a acompanhar, em crescendo, tem acompanhado as entrevistas aqui na Rádio Clube da Feira e alguma gente tem acompanhado os nossos comentários, não é? Será o menos importante, porque é de facto o menos importante, o mais importante é ouvir naturalmente os candidatos, mas eu acho que estão reunidas as condições para termos um excelente debate na próxima sexta-feira. Até lá iremos ter mais 4 freguesias, não é? Já agora, porque pediram-me para, entretanto, pedir à rádio para que anunciasse com algum tempo os debates das freguesias e não ser só no dia de manhã, anunciar à noite. Portanto, segunda-feira temos Passos de Brandão. Nós fizemos isso propositadamente para não causar confusão nas pessoas. Mas, enfim, divulgar tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Foi essa a segunda-feira temos Passos de Brandão, não é? Exatamente. Não é? Mas depois, a partir de segunda-feira já anunciamos o resto. E de facto, eu no acho... dia 15 que convém aí sim fazer uma boa divulgação, porque realmente acho que para todos os ouvintes da Rádio Clube da Feira é o debate, com todo o respeito pelas freguesias, mas é o debate principal relativamente ao Conselho de Santa Maria da Feira, que fique bem claro, no dia 15, que é, a partir do dia 15 entramos em campanha, só, como eu costumo dizer, passar ideias e oferecer brindes, não se faz também nada que isso na campanha. Mas, a campanha das 2 semanas não serve para mas no dia 15, eventualmente para aqueles ouvintes, eleitores que ainda estão indecisos, é importante ouvirem o debate. E de facto, volto, e para terminar a questão da Margarida... Já agora, Marcelo Alferes, antes de ir aí, eu vou deixar aqui a promessa de que vou fazer um item no Facebook, em que vão ser elencados então os debates todos até ao final, e portanto as pessoas podem conferir lá as datas. Ok, acho que sim. Já, por acaso já foi mais que uma pessoa que me falou nisso, porque no dia pode não ver o Facebook e tal, não sei. E pronto, terminando aqui a entrevista da Margarida, pronto, volto a dizer, gostei da entrevista, achei muito mais fresca, muito mais airosa. Se calhar a campanha até está a correr bem e nós nem sabemos disso, mas... Se calhar, não? Mas eu acho que sim, que a coisa está... Eu acho que o PS teve ali algumas dificuldades iniciais com as listas da Câmara, sobretudo, e algumas listas de freguesias. A dizer que eu terminei o comentário da entrevista do Dr. Emílio a dizer que com umas florzinhas. Eu acho que o PS também já tem umas florzinhas, umas rosinhas já tem. Tá. Vamos ver o resultado, não é? E dou os parabéns à doutora Margarida. Antes de mais, e porque é a última entrevista, dou os parabéns aos 6 candidatos, e termino com isto, era isso que eu queria dizer, ao candidato do PNR, ao Anselmo, né? Ao Anselmo, ao Rui, ao Luís, ao candidato da CDU, ao Antero, ao Emílio e à Margarida, pela coragem que manifestaram ser candidato à Câmara, no caso do Emílio a recandidatura. Isto parece fácil, mas não é. Isto é um problema familiar terrível, um problema profissional terrível, a exposição mediática que as pessoas têm. Principalmente quem não é poder, não é? Exatamente, e isto compromete para muitos anos da vida, que ainda hoje é o dia que eu chego ao supermercado e às vezes tem algumas pessoas a olhar para mim, ou algumas cumprimentam, outras criticam, com os olhos que a gente nota, e já lá vai há 4 anos que fui candidato, portanto, e totalmente preste uma exposição muito grande como vereador e como deputado municipal. Deputado municipal nem tanto, porque isso não se nota muito, mas como vereador, e portanto é evidente, mas quem foi cabeça de lista isso nota-se mais, e é preciso grande coragem para ser candidato a uma Câmara. Hoje em dia, as pessoas podiam ter ficado no conforto do seu sofá e com a sua família, com toda a legitimidade, mas não, saíram de casa, deixaram a família para ser candidatos. Portanto, aqui a minha homenagem a todos os candidatos. A família todos os dias à noite para comentar na Rádio Clube da Feira. Mas isso tem que ser os outros a dizer a nosso respeito, não podemos ser nós, senão me parece vaidade. E muito boa tarde, Paulo Sérgio. Muito bem, um bom domingo. E muito boa tarde aos nossos ouvintes, obviamente. Boa tarde bom domingo para todos. Fechamos aqui o ciclo de entrevistas individuais. Lembramos então mais uma vez, dia 15, o grande debate com todos os candidatos à Câmara. Amanhã, segunda-feira, estamos de regresso com a caminho das autárquicas, depois das 19 e com a Assembleia de Freguesia de Passos de Brandão. Continuação de um bom fim de semana.